pela participação. Obrigado, Flávio. Boa tarde, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. A comunidade eu venho acompanhando desde o início, né, vamos dizer assim. E vamos estar aqui para fazer com que a gente encoraje no próximo ano, né, mais pessoas participarem, principalmente aqui da nossa região, do nosso país. Mas é lógico, é uma grande satisfação aí estar no meio, né, de vocês, falando aí sobre o Wi-Fi, uma tecnologia assim que a gente tem vivido aí grandes anos, né? Legal. Foi. Eu vou começar apresentando aqui a programação, a agenda, né? Eu fiz algo meio descolado, então não se assustem, tá? A minha intenção é justamente criar esse impacto. Então eu quero me apresentar, eu quero falar um pouco sobre identidade, talvez falar um pouco mais do que vocês já vivenciam e depois um recado aí para os usuários que utilizam o Wi-Fi, no sentido de eles entenderem que nós estamos passando por uma era de transformação, de reinvenção, vou dizer assim. Está muito na moda esses jargões aí, todos usando agora. E é basicamente isso. Eu tenho 30 minutos, então eu tenho que ficar bem esperto aqui com o horário. Então, quem é Alex Pina, cara? Alex Pina, eu não sou esse cara. Mas ele... eu não vim falar aqui de série, mas eu curto muito essa série, tá? Alex Pina é o principal engenheiro de pré-vendas aí na América Latina. Eu trabalho hoje atualmente na Smart Wave Networks desde 2012. Ali estão os meus contatos de LinkedIn, caso vocês queiram algum tipo de contato comigo, tá? Tenho aí uma especialização pela Unicamp e algumas certificações do mercado. Então, sim, a minha tentativa na foto ali é para parecer com o Salvador Dalí, tá? Mas é só para quebrar um pouco do gelo. Trabalho aí, só para falar um pouco mais, gostei da apresentação do Gustavo, né? Cara, sou pai também, tenho 2 filhos, casado. Conheço o Flávio, cara, de muita data. Nem vou revelar, né, Flávio? Cara, eu comecei trabalhando com Wi-Fi, com Orinoco, AP. Cara, é sensacional. Os grandes desafios de trabalhar com Wi-Fi, e vocês que são da área sabem, é uma tecnologia, cara, que você acaba tendo que ter fé, né? Às vezes também, para a coisa dar certo. Então é isso aí, legal. O tema-chave da minha apresentação é falar sobre identidade. Tá? O que eu quero abordar? Tá? Qual que é a razão principal? Eu estou falando certo aqui, tô, né? A razão principal, né, da minha abordagem desse tema é a identificação de muitas redes hoje, inclusive corporativas, que não se preocupam com a identidade. Então, basicamente, eu quero ilustrar, e talvez, eu sei que tem vários clientes também ouvindo, né, e assistindo essa apresentação. Então, a minha ideia é justamente tratar essa questão da identidade. É algo que também está muito na moda agora, por conta de outras... Eu não vou falar, porque senão vai chegar o slide e aí não vai dar certo. Até de propósito ali, eu fiz uma pesquisa na internet, eu achei 2 RGs com a mesma foto. Então, assim, é tão importante, cara, você ter a identidade, né, da autenticação do dispositivo, não só do dispositivo, mas do usuário, ou seja, da credencial que está utilizando a sua rede, para justamente você ter ou se adequar, vamos dizer assim, a algumas normativas aí que estão por vir ou que já está, ou seja. Então, basicamente, encorajar clientes, ainda que tenham uma certa resistência, em fazer uma implementação de 101x, como até a gente comentou aí nas outras apresentações, e a gente encontra isso muito ainda. Então é justamente por conta disso que eu escolhi aí o tema, tá? Aqui tem um vídeo que basicamente o que
buscam, né, na identidade é um cara crachá. Então, faz muito sentido essa questão de você ter essa visualização e saber quem é a pessoa que está acessando a sua rede. Leva, né, a conexão, a criatividade a um lado mais pessoal, né, mais humano, vou chamar assim, tá? Então, por conta disso que eu visualizo essa questão, a necessidade, por hora, né, da identidade, tá? E aí eu peguei um trecho, puxa, os créditos do Jusce ali não apareceu, mas de uma apresentação do Jusce, que ele fez uma analogia muito legal, cara, com o barman, e a necessidade de você sempre ali estar mostrando, cara, eu vou consumir algo que está acima da minha idade, eu preciso comprovar o porquê. Então, em todo momento, você tem essa comprovação, essa definição de autenticação, e eu vejo que, cara, a gente está caminhando para um mundo mais humano, por mais que a gente está vendo uma evolução enorme aí com IoT, com inteligência artificial, machine learning, a gente percebe que a identidade ela está sendo algo relevante, eu vou colocar assim. Tá? Legal. E aí eu coloquei alguns métodos. Desculpa, tá? Acho que eu ouvi alguma coisa. É um asset, né? É um asset. Exatamente, exatamente, é um asset. E aqui eu coloco alguns métodos, não sei se eu posso andar aqui, que, cara, é mais do mesmo aqui, tá? Método de autenticação, rede aberta, que não existe uma autenticação baseada, vamos dizer assim, considerando esse cenário onde eu não tenho nenhum captive portal, alguma coisa do tipo. Então, e a gente encontra muito disso ainda, tá? Eu vou dizer para você que muitos dos clientes eles optam, né, por esse modelo por uma facilidade. Cara, eu preciso deixar isso nosso rodando. E aí tem alguns problemas com chave ou com algum método mais inteligente de autenticação. E alguns clientes eles optam por esse tipo de cenário que pode levar aí a você a um problema até, né, que a gente está vendo aí muitos movimentos de algumas leis, ah, multas ou alguma coisa do tipo, tá? Eu coloquei aqui o Captive Portal baseado em rede aberta, porque muitos clientes eles não entendem, ou desculpa eu falar não entender, mas não compreendem essa questão de rede aberta com uma forma de autenticar o usuário com o portal e essa rede ela continua aberta, tá? Então foi meio de propósito ali colocar isso para que eles entendam que uma rede com o Captive Portal, com um portal captivo, é uma rede aberta. Temos ali um método, né, com chaves, e a gente, cara, está tendo uma aula excepcional aqui com o Cooper, com a Heather, na sequência aí. E nesse método você tem a chave ela é a mesma para todos os dispositivos que vão se acessar, vão conectar naquela rede. Então existe, né? Coloquei aquelas frases ali, qual é a senha do seu Wi-Fi, qual a senha do Wi-Fi, todo mundo sabe a senha. Então é aquela coisa que existem vários tipos de ataques, né, cara? War Drive, cara, vários tipos de ataques que falam sobre e facilitam, né, na verdade, essa forma de você autenticar. Cara, é a forma que praticamente, acho que a maioria de vocês utilizam na casa de vocês, né? Eu entendo dessa forma também, mas lógico, quem está aqui eu acho que já tem um plus e já está pensando em fazer algo que mude esse tipo de atitude ou tem uma recorrência de troca de senha, enfim. Existem alguns métodos, ainda falando sobre esses métodos, formas proprietárias, onde você tem a colocação de chaves por dispositivo. Aqui eu coloquei algumas, BPSK, DPSK, onde cada dispositivo tem uma chave utilizando um método, né, WPA Personal, vamos chamar assim, ele se autentica nessa rede utilizando uma chave única por dispositivo. Então, cara, vários vendors têm esse tipo de solução, tá? Então, eu coloquei proprietário, porque cada um chama de um jeito.
E a intenção é que a gente seja agnóstico aqui também, tá? O 802.1x é a menina dos olhos e da autenticação, né? Tanto sem fio com fio, e é o que praticamente todos os administradores de rede sonham em implementar no sentido assim, de você não ter problema com segurança. Então, um dos motivos assim que a gente está caminhando para que isso seja uma realidade, principalmente no nosso país, é que o 802.x ele seja um pouco mais divulgado ou alguma forma de, sei lá, cara, um for dummies, entendeu? Alguma coisa do tipo, para que a compra do uso desse tipo de método, ele seja, como eu posso dizer, mais incentivador, né? Exato. Então, por conta disso que eu coloquei esses métodos. A figura ela vai representar, porque esse cubo mágico, existem várias combinações, né? Você pode fazer rede aberta com Captive Portal, você pode fazer uma rede com chave e Captive Portal. Então, assim, existem várias maneiras que você pode combinar esses métodos e, e é isso. Legal. E aqui eu coloquei algumas considerações para prevenção de ataque à rede sem fio, tá? Faltando um pouco a voz. Tô vendo um pouco, mas é normal. Só um minutinho, pessoal. Eu não me precavi, né? Obrigado, Flávio. Então aqui eu coloquei, cara, alguns itens, e eu queria, assim, dizer para vocês que esses itens, por mais que sejam básicos, né, a minha intenção também foi trazer algo para a gente refletir, vários níveis de entendimento aí para desenho da rede, tá? Então, isolamento de cliente, e aqui o cliente que eu digo é o dispositivo conectado, principalmente em redes públicas. O que eu quero dizer aqui? Quando você implementa uma rede para algum evento, alguma coisa do tipo, que você tenha a saída somente para a internet, é muito importante você ter um isolamento de tráfego entre os clientes. Isso é fundamental. A gente tem percebido que muitos clientes, eles não, por mais que seja um café, tem dois, sei lá, eles não implementam esse tipo de funcionalidade. E isso pode agravar algum tipo de incidente de segurança, né? Então, por isso que eu até coloquei como primeiro tópico, porque a gente tem encontrado ainda implementações sem esse client isolation, sem essa isolação de clientes, tá? Procurar, assim, o uso sempre, né? Obrigado, Flávio. De criptografia. A gente sabe que o WPA3, eu não vou falar sobre o WPA3, mas está trazendo vários benefícios, assim, para com esse quesito, né, de segurança, inclusive, com criptografia na parte de gerenciamento, de controle. Então, a gente percebe que, assim, é um bom caminho, né, você trabalhar com algum tipo de criptografia. Manter, assim, os equipamentos atualizados, justamente aquele evento, né, que eu até citado aqui, o crack, os fabricantes, na época, eles procuraram muito rapidamente corrigir isso, e foi bem legal. Então, assim, a atualização de firmware, tanto da parte da solução de Wi-Fi, quanto do cliente, é muito importante. A gente está resolvendo muitos problemas com a atualização de driver, cara. É impressionante. A gente viu na apresentação do Gustavo, né, a respeito disso. Cara, eu tô passando aqui, 44 segundos, tá, beleza, tá seguindo. Criar um nome de rede segura. Cara, é bem básico isso, mas, cara, eu trabalho, sei lá, empresa Y, cara, tentar não criar um SCD que faça uma referência àquela empresa para justamente evitar qualquer tipo de ataque ou tentativas de DOS, né? Restringir o acesso à rede Wi-Fi, eu até coloquei esse item, imaginando o seguinte, muitos dos nossos clientes, ou existe um entendimento, também um bom senso, que o Wi-Fi é de grande potência. Ah, não, eu quero colocar meu AP aqui, vou colocar em potência máxima, eu quero abranger tudo. Cara, a gente ouve muito disso e
E a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, né? Uma vez eu fiz uma POC, foi bem interessante, porque o cara ele tinha, não falando mal da solução, mas ele tinha uma solução que não performava porque ele utilizava um cabo irradiante. E com um amplificador na ponta do AP, cara, mandando sinal para todo que é lado. Cara, o sinal era excelente, menos 30 dB, só que a gente testava um hiperf e não passava 56K, né? E aí foi bem legal, porque o cliente ele queria que eu provasse que meu AP ele daria uma cobertura, se não melhor, pelo menos chegando nesse target de sinal, cara, menos 30. Eu falei, cara, não, calma, vamos fazer o seguinte, vamos desligar a sua estrutura de cabo e eu vou colocar meu AP. Eu vou mostrar para você que menos 70, menos 67 de sinal, tá? Eu vou ter mais throughput. Ó, eu vou usar as mesmas ferramentas. Então foi bem legal, cara, que a gente chegou a atingir 65 megas e provamos para ele que não adianta potência se não tiver esses casamentos, né? Então a restrição aqui no caso da rede é justamente para você não pensar que o AP ele tem que trabalhar em potência máxima sempre, tá? Precisa existir esse casamento, tá? Aplicação de regras de segurança na sua infraestrutura aqui vai casar muito com o que normalmente a gente fala que o Wi-Fi ele é uma extensão da rede cabeada, né? Isso eu acho que é um jargão bem antigo. Foi quando todo mundo começou a acreditar em Wi-Fi e tal. 11N a gente sabe que é um padrão que veio e revolucionou, né, o uso do Wi-Fi. O que eu quero dizer aqui não adianta você, cara, aplicar QoS, aplicar tudo que é de mais lindo na parte de Wi-Fi e esquecer da sua rede cabeada. É mais ou menos esse detalhe que eu gostaria de falar nesse item, né? As políticas de segurança, elas devem casar, né? Às vezes a gente entra em alguns projetos que o cliente ele acha que o Wi-Fi ele é uma caixa mágica, né? Eu vou conectar e tudo que está depois do Wi-Fi tem que funcionar. Então, assim, desculpa clientes, mas são posições, tá? Que a gente percebe ou talvez até entendimentos, né, cara, de como que funcionam as coisas, para que você tenha um bom aproveitamento de projeto, tá? Eu coloquei aqui navegação de internet, cara, porque filtro de navegação, desculpa. Cara, eu tenho mais 10 minutos. Porque a gente também baseado em experiência aqui, tá? Cara, o cliente reclamava, cara, não está performando isso, aquilo, meu SAP está caindo, isso, etc e tal. Quando a gente dá uma olhada na aplicação, cara, o consumo maior dele de conectividade em dispositivos corporativos era a rede social. Então a gente começou a perceber que, cara, a gente vai ter que conversar, porque a, a base da sua reclamação, ela está sendo além daquilo que a gente propôs em fazer a implantação. Então, por conta disso que eu coloquei esse item de navegação. Tá? Vou acelerar aqui um pouquinho, porque a gente percebe, cara, que existe muita falsidade, muita maneira, tá, de você mudar as coisas, cara. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com relação a isso para manter aí uma estrutura de um projeto, uma implantação muito bem feita, tá? E aí vem aí o LGPD. Cara, a minha intenção eu não sou um DPO, não é falar sobre isso, tá? Mas é para trazer a consciência de que vai existir ou existe algo que nós vamos precisar se adequar, ou a GPDR já está aí há alguns anos, e a LGPD ela tem essa lei de proteção de dados brasileira. Aqui eu peguei esse giro do SERPRO, e aqui um pouco mais. E eu acredito que assim é legal, protege, traz algum respaldo, principalmente para clientes, né, que querem os seus dados
mais, como que eu posso dizer, que respeitem, né, a privacidade dos usuários, né? Então é uma lei que eu vejo com bons olhos, tá? É mais isso que eu quero falar. E aí, mas de novo, eu acredito que tudo isso que eu falei, baseado nas experiências que a gente está tendo, é para justamente ajudar, né, esse tipo de usuário. Não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas vou até colocar de novo aqui, que é bem legal. Se o cara tem uma senha para desbloquear o celular dele, sendo 111, imagine qual que é a senha do Wi-Fi na casa dele. Então, cara, vamos, vamos ajudar, cara, vamos ajudar as pessoas a se protegerem, né? Porque existe muita gente mal intencionada, né? Porém, a intenção não é implementar algo que a sua empresa não suporte. Mas veja bem, planeje rápido. Então aqui também um vídeo, cara, eu vou sair daqui, já vou implementar o 801X, cara, vai ser aquela coisa maravilhosa. Cara, tem que tomar muito cuidado. Planeje, observe, veja quais são os requisitos. Por isso que eu coloquei até mais de novo. Porque talvez vocês já estejam acostumados a trabalhar em projetos que o cliente ele acaba acatando, né, todos os seus requisitos. Mas no Brasil, cara, a gente observa alguns projetos bem desafiadores, tá? Bem desafiadores. Aqui eu coloquei dados em crescimento, até para enaltecer um pouco também essa questão do agnóstico. A gente percebe, cara, que assim, as redes elas estão com uma demanda assim grande, né? Eu peguei esses painéis ontem à noite, no final do dia, de alguns clientes nossos, e a gente vê assim a quantidade, né, de dispositivos nos últimos 24, nas últimas 24 horas, né? Vocês podem observar ali no timeline, que passam numa rede Wi-Fi. Cara, é uma coisa gigantesca, né? No Brasil, cara, como que eu posso dizer? Virou uma realidade tão grande o Wi-Fi que a maioria das empresas já não, cara, sei lá, não sei vocês, os projetos que a gente tem trabalhado, né? O Wi-Fi é uma realidade muito grande, né? É uma realidade muito grande em primeiro nível de conectividade, tá? Aqui um outro dash também para mostrar só dados em crescimento. Muitos dispositivos conectados nessa rede, 125 mil. Então, são algo, assim, se a gente não se preocupar com essa questão de identidade, a gente vai ter, talvez, alguns problemas futuros, tá? Com relação a isso. Estou seguindo aqui para dar tempo. Aqui um caso de sucesso que eu sempre tomando só um pouco daqui, pessoal. Eu sempre gostei muito desse projeto chamado EduROM para as universidades federais, porque ele foi uma percepção que nós vimos, né? E hoje é um projeto que está bem maduro. Me ajudou a vender também muito Wi-Fi. E é um projeto que ele já começou caminhando nessa questão do 801X, né? E a gente percebeu no início desse projeto que, cara, não tinha muito suporte, os suplicantes dos dispositivos não estavam tão evoluídos, não suportavam o método que eles mesmos estabeleceram, né? O EAP-TTLS. Então, assim, houve cara, uma curva de experiência, né? Uma curva de experiência onde levou até o que está hoje. Cara, com script pronto no site deles. Então, é um projeto, cara, que se vocês entrarem lá no edron.org ou .br, vocês vão ter informações a respeito disso. É um projeto aberto, então não estou infringindo nenhum tipo de lei de privacidade. E a gente tem um apoio aí da RNP com base, né? Que trouxe isso para o Brasil e muitas das universidades federais aí utilizam isso. No Brasil até trouxe esse número de 2.644 locais aí que tem esse projeto em andamento. E é bem legal, porque o cara ele sai, por exemplo, de uma USP, vai para uma Unicamp, utilizando o seu usuário. Pô, é bem interessante, assim, o conceito desse projeto, tá?
E com base nisso eles usam um X. Por isso que a intenção aqui é mostrar um projeto que teve o seu nível de maturidade e hoje ele está a todo vapor com essa questão de um método, né, que a gente enxerga bem seguro para a conectividade. E aí eu estou quase encerrando já. A ideia aqui, eu peguei um jargão de marketing, mas não faça mais do que você precisa. Começar, cara, com skate, ir para um Yellow, continuar na Yellow ali, ir para uma moto e chegar num carro. Então, assim, você tem todas as ferramentas e, cara, e hoje a informação ela é tão bem divulgada, né? Você tem vários métodos que você consegue criar as coisas hoje. Então, tem uma facilidade muito grande hoje para você já adequar a sua infraestrutura para um modelo que todo mundo está dizendo e mais seguro, com logs, com justificativas de conexão e desconexão, tá? Bacana. É um apelo para o meu querido usuário que eu queria encerrar, e graças a Deus eu falei dentro de meia hora, estou bem preocupado com isso, que a paciência, cara, ela vai ser bem importante, principalmente com a adequação dos sistemas operacionais dos dispositivos móveis, principalmente, né? Hoje, cara, eu nunca mais vi um Windows XP, sei lá, nunca mais. Mas eu ainda percebo muito no mercado de dispositivos, por exemplo, Android 4.2, que tem ainda um legado de suplicantes que não estão adequados em alguma das redes. Eu acredito que, talvez eu não estou sendo assim orgulhoso em falar que dificilmente uma pessoa ela fica com 3 ou 4 anos com o mesmo celular, né? Então, eu acredito que já tem uma inovação grande, até nos slides que eu postei sobre os painéis daqueles clientes, eu até esqueci de falar sobre isso, mas a gente percebe que existe um grande número já de dispositivos M, e aqueles prints foram de clientes Brasil, tá? Então, é uma realidade, cada vez mais percebe que os dispositivos estão mais atualizados, então a gente está criando redes, principalmente esse nicho que eu estou dizendo é para a universidade, né? Ou varejo, o que for, e você não tem muito controle de qual dispositivo vai estar conectando nessa rede, tá? Mas a intenção, justamente, de sempre levantar da minha implementação de rede Wi-Fi, por exemplo, desconsiderando taxas mais baixas, né? Ou tecnologias mais legadas, é para justamente trazer mais performance, trazer mais estabilidade, para que a aplicação que foi desenhada para a rede Wi-Fi, ela funcione. Então, tudo isso tem uma base, logicamente, de histórico e boas práticas, tá? O apelo é que, usuário, você precisa entender que você precisa trocar esse dispositivo. É bem carinhoso isso, mas você precisa trocar, tá? Gente, aqui algumas referências eu deixei, acredito que vai ser compartilhado depois. Enfim, obrigado. Viu?